Nós estamos na nossa quinta aula da matéria de História da Igreja 2. Paramos na página de número 9. Estaremos abordando um pouco aqui de novas seitas, algo que eu creio que é de conhecimento dos irmãos, só trazendo aqui a memória dos irmãos o que os irmãos já estudaram a respeito desse assunto, dentro da matéria História da Igreja 1, dentro da própria teologia sistemática. Algumas coisas que estão aqui foi abordado para os irmãos, mas recordaremos algumas coisas. Falamos a respeito do desenvolvimento da igreja em meio às dificuldades, em meio a algumas coisas que tentou entrar dentro da igreja, algumas entrou, permaneceu. Vemos muitas coisas que têm invadido novamente as nossas igrejas. Como diz o livro de Eclesiastes, não há nada novo debaixo do céu, e as pessoas vão reavivando determinados tipos de ensinamentos que foram rejeitados no passado, devido os números de teólogos bons como Agostinho, Ambrósio, Jerônimos debateram essas doutrinas nos primeiros séculos, e com esse passar dos anos, essa busca para o novo que muitos cristãos têm acabam fazendo com que essas heresias venham a ser reavivadas na igreja. Nós vemos a presença de muitos pensamentos gnósticos, pensamentos que foram rejeitados em muitos concílios nos primeiros séculos, sendo novamente ensinados nas igrejas. E, além de tudo, alguns grupos de pessoas que divorciou das igrejas verdadeiras pelo fato de trazer essas doutrinas ou descobrir essas doutrinas que foram rejeitadas pelos pais da igreja, e ao discordar de determinados assuntos, eles acabaram fundando para si uma própria religião. E outros com as supostas descobertas na Bíblia, que acabam criando um certo tipo de descoberta na Bíblia, e acha que isso lhe dá direito de trazer inovações, e quando é rejeitada, acaba criando um grupo para si. Alguns retornaram aos caminhos do Senhor, outros perseveraram com o determinado pensamento teológico, e não é porque a teologia é correta, porque teologia é todo pensamento que uma pessoa tem a respeito de Deus, baseado nas escrituras. E se não tiver uma boa exegese, pode ser uma teologia errada. Então, aqui o pastor vai falar do deísmo. Esse é um assunto que foi abordado já na matéria de teologia sistemática, e ele vai falar que o deísmo ele ocorreu na Inglaterra no século XVIII, sob a influência do racionalismo, trazendo uma revelação sobrenatural não é necessária para a religião, mas o cristianismo não apresentou algo novo em relação ao deísmo, e com isso esse pensamento difundiu bastante. E porque esse pensamento do deísmo, dentro da teologia, fez com que os teólogos que existiam na época, com esse avanço da teologia liberal, do racionalismo, fez com que esses teólogos tentassem trazer uma resposta para determinados pensamentos, que acabou tirando aquilo que é espiritual da Bíblia, aquilo que a Bíblia mostra como sendo sobrenatural. Então, o pastor vai até mostrar aqui que esses tipos de pessoas, ele dá os nomes de alguns aí, que eles acabaram tirando os milagres do Novo Testamento, trazendo como algo simbólico. Eu já até disse para os irmãos, eu não lembro se é na turma aqui, que hoje nós temos um número de pessoas dentro das redes sociais que estão querendo falar de Deus sem nunca ter estudado e tampouco ter experiência com Deus. Nós vemos aí a Xuxa falando, o Tico Santa Cruz do Detonauta, onde ele estava falando que
no mesmo pensamento de Rudolf Bultmann, que ele alega que a multiplicação dos pães não foi algo literal, mas e sim que ali aquele jovem que está em João, quando André e Filipe descobriu que ele tinha um pão, 5 pães e 2 peixes, e ele se prontificou a contribuir aquele que ele tinha, todas as pessoas também que tinham resolveram a contribuir e todos puderam se alimentar. Quer Porém, dizer, não houve milagre nenhum, não né? Já, o houve. milagre já estava feito. Isso foi naturalmente que as pessoas abriram mão do que tinha, partindo, então todos se alimentaram. Mas a proporção disso ficaria muito sem nexo, porque só homens tinha mais ou menos 5.000 homens. Então teria que ter talvez mais de 3.000 homens, 3.000 pessoas com pães para alimentar somente 5.000 homens. E a Bíblia fala além das crianças e mulheres. Agora, o mais interessante é que a Bíblia fala que sobrou 12 cestos de pães e de peixes. Então, era impossível que as pessoas, além de repartir o que tinha, ter como ter sobrado. Então, a falta da leitura do texto completo fez com que o Tico Santa Cruz e o Rodolfo Bultmann não observassem por completo o texto. O evangelista, mas isso se passou também, se passa dentro do judaísmo. Há um grupo de Sim, judaico que eles usam muita cabala para a interpretação da Bíblia. isso. Por exemplo, quando o povo passa ali no Mar Vermelho, eles disse que tinha um caminho lá. Uhum, É mole? Eu falei assim, gente, mas espera aí. Eu perguntei, o rabino, falei, mas espera aí, tinha um caminho? Naquele momento, o povo de Israel, o povo judeu, estava pressionado, tanto na frente do mar, como o exército de Faraó, tudo atrás dele. Até então, eles não tinham visto caminho, aí abriu um caminho. Quer dizer, tinha um caminho na mente deles. A interpretação da Bíblia, quando Deus não está no centro, o homem quer interpretar isso. segundo a sua, racionalmente falando. Ele Uhum. erra, entendeu? Ele erra. Porque dentro da arqueologia, parece que ali há sim uma proporção de pedras nesse local que não era tão fundo como os demais locais ao lado desse lugar onde passou o povo de Israel. Porém, ainda era fundo, porque a possibilidade de que uma pessoa consiga atravessar com água, eu vou colocar dentro do mar, não vou colocar nas canelas, como alguns falam, vou colocar na cintura, ele atravessar, talvez, vou colocar 1 quilômetro dentro do mar, andando com água na cintura, eu acho que isso não tem proporção. Mas existe um livro chamado A Bíblia Tinha Razão, um livro de arqueologia, que o escritor tinha o interesse de fazer refutação à Bíblia. Ele queria entrar em contradição com a Bíblia e desacreditar na Bíblia, mas com ele, as pesquisas que ele fez, Melhorou, ele ajudou. converteu a Cristo e porque ele precisou de ler. E ao se converter, ele escreveu um livro que o tema do livro dele seria A Bíblia Tinha Razão, mas no Hum. interesse de negar a razão da Bíblia. Ele permaneceu com o tema, dando credibilidade que em tudo que a Bíblia fala, ela realmente tem razão. E uma das partes que ele aborda é essa parte do Mar Vermelho. E quando ele leu que Faraó e os seus cavaleiros morreram dentro do mar, ele entendeu que não havia possibilidade da água estar se dando nos tornozelos, porque água no tornozelo não afoga nem Só cachorro, a metade das pessoas, né? não Na teria como verdade. afogar nem um cachorro pinte, quanto mais um cavalo. Então matou os cavalos. Aí ele até escreve embaixo que o milagre foi maior para quem crê que eles passaram com água nos tornozelos, porque então o milagre foi maior, porque as águas nos tornozelos mataram é, os cavalos de Faraó, juntamente com Faraó e os seus cavaleiros. E então, o que a irmã Lúcia fala, isso eu sei que tem boa parte de Samuel, tem boa parte de judeus que negam, como esses críticos da Bíblia também
tentam negar isso na Bíblia, como muitas outras partes da Bíblia que eles tentam negar. Esses tempos atrás mesmo surgiu um judeu falando que Elias não foi alimentado por corvo, porque a palavra corvo, no hebraico, ela tem o mesmo sentido de pessoas que ficam peregrinando, de árabes, que peregrinavam pelo deserto. Então, eles alegam que alguns grupos de árabes levaram pão para Elias durante o período da seca. Só que o contexto mostra que realmente é uma ave, como vários outros contextos da Bíblia, que quando Moisés, por exemplo, descreve sobre as aves que poderiam ser alimentar, as pessoas poderiam alimentar delas e as que não, uma das aves que não poderiam alimentar-se era o corvo, e lá está a mesma palavra do animal que levou carne e pão para Elias. Então, eles tentam tirar o que é sobrenatural nas escrituras. E foi isso que aconteceu que no período do século XVIII, com a chegada do iluminismo, da ciência avançada, da teologia liberal. E a teologia liberal causou muitos problemas dentro da igreja, porque homens que tentaram debater, como Karl Barth, ele acabou não tendo força para debater e concordou com determinadas coisas, como nós já falamos nas aulas passadas, que ao tentar debater com Rudolf Bultmann, que tinha um argumento melhor do que o dele, ele acabou concordando que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Eu tenho um livro aqui que, inclusive, é chamado Teologia Analítica. Aqui o rapaz traz muitos pensamentos de Karl Barth, que boa parte é boa. Karl Barth foi considerado um bom teólogo nesse período, ele como Manuel Kant e outros, mas eles tiveram muitas falhas em relação ao que é as escrituras na sua parte É porque sobrenatural. eles acreditavam só em certa parte. Por Isso, exemplo, ele é igual o Emmanuel Kant, né? isso. Ele mesmo, ele achava que apóstolo Paulo acabou com Porque a ele era mais filósofo do que teólogo. E Uhum. ele acabou, teve muitos pontos positivos de Manuel Kant, ele Sim, realmente é bom, sim. mas deixa muito a desejar. Eu tenho um livro aqui de história da filosofia, que inclusive ele é um dos nomes mais citados nele. Ele, como Quer dizer, ele Santo ajudou a provar a Agostinho, existência de Deus de uma maneira isso. maravilhosa. O Calbato, por exemplo, nessa questão de teontologia, ele é muito bom. Muito Mas bom. quando se leva para o lado da bibliologia, Tá ele, bom. com o interesse de acompanhar a teologia liberal, ele acabou sendo deficiente. E quando eu digo de pessoas que acabam reavivando isso hoje, nós temos um nome aí que uma vez até o nosso irmão José de Souza o citou, que ele é muito conhecido no Brasil e, querendo ou não, eu não gosto da pregação dele, mas tem quem gosta. E, querendo ou não, realmente ele tem um nome, que é o pastor Marco Feliciano. E ele foi infeliz em dizer que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, que ela não é a palavra de Deus. E depois ele se retratou, na verdade, mas é, já havia falado de uma pessoa de nome, como o Marco Feliciano fala e alguém não vê ele retratando, e a pessoa passa a acreditar nele, naquilo que ele fala. Então, isso é muito perigoso. Então, o pastor mostra agora, em relação ao deísmo, que é essa crença que Deus ele é criador, que ele é soberano, que ele é o Deus que fez todas as coisas. Mas o pensamento aqui como se o que ele quer dizer com o pensamento do deísmo, que ficou proliferado nesse período do século XVIII, é que Deus fez todas as coisas, realmente Deus criou tudo, mas Deus abandonou. É como o sistema do relojoeiro. Ele criou o relógio, deu corda e o relógio trabalha por si. Então, no pensamento deísta, nós estamos na página de número 9, irmã Ruth, página número 9. O pensamento deísta é esse: Deus criou todas as coisas, mas abandonou a sua criação. E é como se todo o curso do mundo, toda a história, ela fosse abandonada por Deus. E Deus, ele é o Deus da história. Ele é o Deus que ele está no governo do mundo, ele está no governo da história. O profeta Abacuque fala que Deus se assenta nos céus dos céus e governa o mundo. Então, nada foge dos olhos de Deus, do controle de Deus. Tudo está
debaixo das mãos de Deus. E esse pensamento deísta quer dizer isso, que todas as coisas, por exemplo, na Terra, é como se fosse concordar com o evolucionismo criacionista, que as coisas foram se formando, mas dentro de uma determinação divina, mas que Deus não tem nada a ver com a criação mais. E nós vemos que tudo que ocorre está debaixo da soberania divina. Então, o deísmo tenta tirar isso. E, além disso aí, é tirar o sobrenatural daquilo que as escrituras apresentam. Aí embaixo já vem a teologia liberal, como nós falamos, que ela teve o princípio aí no século XVIII e teve um desenvolvimento no século XIX, que buscava reinterpretar as escrituras com base na filosofia racionalista, na visão otimista do mundo e nas novas descobertas científicas, tratando a Bíblia como uma coletânea de relatos alegóricos e não históricos sem autoridade. Então, a teologia liberal, o interesse principal dela é desacreditar as escrituras, é tirar os milagres, a autoridade das escrituras. E esse pensamento de reinterpretar as escrituras, nós temos hoje muitos que estão tentando fazer isso. Um dos nomes mais cotados, que eu sempre costumo dizer, por ter sido um grande pastor, que merece as nossas orações, que carece das nossas orações, um homem de um nome extraordinário, que fez muita diferença na história, como o René Kivitz, e hoje ele está com esse pensamento de reinterpretar as escrituras. E isso, ele realmente ele tem voz, e por ele ter voz, ele tem uma igreja superlotada de pessoas que ouvem o que ele fala, e as pessoas estão, como diz, aconchegadas com a mensagem açucarada que ele ministra. É claro que tem muitas coisas que o René Kivitz é pautado aí nas redes sociais, que as pessoas tiram do contexto, que realmente tem feito alguns memes com alguns pedaços de pregação dele. Uma das coisas que eles falaram do René Kivitz, que eu ouvi toda a pregação, é que quando ele fala do Deus Mãe, eles fizeram muita crítica nisso no René Kivitz, mas a pregação dele não está dizendo que Deus é mulher, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se os irmãos ouvirem a pregação, todos os irmãos vão ver que ele não está falando disso. Mas algumas coisas que ele fala que tem que se reinterpretar Paulo, que a carta de Paulo a Filemão é uma carta que não presta para nada, que ela não deveria estar na Bíblia, que essa questão da homossexualidade só servia para aqueles períodos, que era um período de Roma, dos imperadores romanos, que boa parte deles eram homossexuais, e que tinha a prática da pederastia, que era a prática de utilizar crianças para que ensinasse essas crianças a prática de sexo. Então, não é algo que era só para aquele período. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, quando ele retrata de algumas coisas que homens e mulheres faziam, no capítulo 6, ele fala de homicídio, de latrocínio, de adultério. Aí ele aborda a homossexualidade, seja o que é ativo ou passivo, e fala que aqueles crentes ali estavam libertos daquilo. Então, ele não estava falando do ato no momento, mas estava falando de pessoas que abandonaram aquela vida por causa do reino de Deus. E isso mostra que não era uma questão cultural, mas era uma questão abrangente a todos os cristãos de todas as épocas. E esse pensamento da teologia liberal, que além desses tipos de coisa, é tirar os milagres da Escritura e a autoridade da Escritura, porque, sendo assim, estão criando pensamentos de interpretação forçada na Bíblia para promover esses tipos de igrejas que temos hoje, que não glorificam o nome do Senhor, que não são, a verdade tem que ser dita, que não são igrejas verdadeiras, que supostamente vive um cristianismo de fachada, esse monte de igrejas LGBT, igrejas sem compromisso com Deus, igrejas com outros tipos de fundamento. Hoje, na verdade, Deus não é o centro desse não é o povo. centro. Hoje nós temos uma Eles gente são o aí centro. que Entendeu? Essa é a verdade. eu nunca admirei ele tanto, mas minha esposa admirava, hoje já não aguento nem ouvir o nome dele, que é o pastor Anderson Silva.
um todo tatuado, que ele tinha um trabalho, e essa parte eu admirava no trabalho dele, que era um trabalho social extraordinário, onde ele protegia mulheres que eram abusadas por maridos, ele protegia crianças, ele tinha um grupo de advogados que trabalhava com ele, eles faziam lives boa. Mas ele, como teólogo, eu nunca tive muito encanto com ele, não. E agora ele partiu para um lado de uma teologia que abraçou o catolicismo, estão fazendo bastante meme com ele em relação de quando que ele vai virar um padre, e daí por diante. Então, essas pessoas têm voz. O Anderson Silva realmente ele tem voz. Ele foi uma pessoa que ele debateu muito contra a hipocrisia pastoral, as igrejas que são igrejas empresas, que ele até deu o um nome de empresas, essas igrejas onde os pastores só estão interessados em dinheiro, e acabou hoje entrando por um caminho bem contrário ao que ele pregou toda a vida. Então, são pessoas que, infelizmente, eram homens de Deus que conseguiu ganhar um grande público e hoje acabou tomando um rumo da teologia liberal, que foi o caso de Rodolfo Bultmann, um grande diácono, um diácono extraordinário que teve na Igreja Batista, na Alemanha, que abraçou a teologia liberal e com esse desejo de querer dar respostas à ciência, ele acabou tirando a credibilidade da escritura e o sobrenatural das escrituras. Qualquer escrito de Rodolfo Bultmann que você pegar em relação à Bíblia, você vai ver que são livros bons, porém, tudo aquilo que está relacionado a milagre, ele tira o poder desse milagre. Ele não acredita mais nisso. Não acreditou, né, mais, que Rodolfo Bultmann já morreu. Então, isso é muito perigoso. E hoje, nós, como estudantes de teologia, temos que entender a Bíblia como ela é, porque se nós ficarmos criando e buscando resposta para determinadas coisas e não encontrarmos e tentarmos buscar na ciência, nós vamos acabar desacreditando as escrituras. Lembrando que, apesar da Bíblia ela pautar e dar resposta a muitas coisas científicas, ela não foi escrita para isso. A Bíblia foi escrita para tratar da história de um povo e para tratar da história da salvação do homem. Para isso que a Bíblia foi escrita. Então, nós temos que lembrar disso. E esse pensamento da teologia liberal, ele tem causado grandes prejuízos para a igreja. E isso tem ganhado força em nossos dias hoje. São, como nós costumamos sempre dizer, que essas pregações coach, que não traz mudança de vida para ninguém, ela, apesar de não ter uma ênfase tão forte na teologia liberal, mas se os irmãos reparar, essas pregações, elas não dão aquele valor à autoridade das escrituras. Eles não têm preocupação em enunciar a escritura como autoridade. E uma das coisas que a minha esposa sempre fala, cadê a Eles têm pregação? sim, sabe? Eles usam a escritura para si próprio, Isso. entendeu? A minha Para esposa si sempre fala assim: próprio. cadê a pregação do Novo Testamento? Não, de forma alguma, eu estou aqui falando que o Velho Testamento ou o Antigo Testamento não tem autoridade, como claro que tem. É Bíblia da mesma maneira que o Novo Testamento é. Mas a maioria desses pregadores coach, ou boa parte dos pregadores hoje, talvez por não compreender o Novo Testamento, ou às vezes por não querer pregar a verdade do Novo Testamento, sempre se utiliza das histórias veterotestamentárias e dão aplicações sem nexo, aplicação do jeito que eles querem aplicar. Por exemplo, Deus multiplicou o azeite da viúva lá com Eliseu, na viúva lá que os cobradores iam pegar os seus filhos, os credores, para pagar a dívida. Aí eles começam sempre essa pregação que Deus vai multiplicar o azeite na sua casa, Deus vai te dar. E como se toda a nossa vida como cristão fosse só receber coisas de Deus. Um dos exemplos a oração que nós temos como oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, antes da petição, vem uma frase ali que o povo talvez não entenda, que é o primeiro, o respeito ao nome de Deus, mesmo reconhecendo ele como Pai, mas a outra coisa que tem lá é ter o governo de Deus sobre a nossa vida. Quando fala vem o reino de Deus é o governo de Deus. E ele ainda fala mais assim, tanto no céu como na terra. Agora, você já imaginou o governo de Deus lá no céu, onde ele fala para algum anjo fazer determinada coisa e o anjo falar que não? Igual acontece conosco. Se o governo, por exemplo, vem o teu reino, assim na terra
como no céu. Ou seja, nós queremos o seu governo aqui nessa terra do jeito que o Senhor governa no céu. E o jeito que Deus governa no céu, os seus governados lá obedecem de forma perfeita. E nós questionamos. Então, esse tipo de pregação que as pessoas querem só o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mesmo assim, eles não estão querendo de cada dia tá, o pão nosso de todos os tempos, porque o pão nosso de cada dia faz uma referência da dependência cotidiana de Deus. De todos os dias você está diante de Deus buscando esse pão para sua mesa. Só que as pessoas estão tão interessadas naquilo que é dinheiro, como o pastor vai falar mais à frente aqui, em ser abençoado nessa questão financeira, que eles não estão preocupando com o pão nosso de cada dia, sim com o pão nosso do ano inteiro, ou sei lá de quantos anos que eles querem. Então, o tipo de pregação que as pessoas têm sempre baseado no Antigo Testamento são essas pregações das histórias que Deus utilizou, deixou registrado, melhor dizendo, para que nós viéssemos a ter conhecimento de como Deus agiu na história. E não que Deus continue agindo da mesma forma que ele agiu. Deus não é, podemos dizer que Deus ele agiu na história do jeito que a história precisava na época. Por exemplo, Deus pode abrir o Mar Vermelho novamente? Pode. Há necessidade de Deus abrir o Mar Vermelho hoje? Não. Hoje tem várias tecnologias para criar ponte e o povo também não está em aperto para sair do Egito para chegar na Terra Prometida. Da mesma maneira, Deus derrubou as muralhas de Jericó. Deus pode derrubar, irmãos, qualquer muralha. Não há nada que possa parar em pé diante de Deus. Mas há necessidade de eu derrubar alguma muralha hoje? Não. E Parar tudo sol? também, né, evangelista, tudo que Deus fez no passado tem um sentimento espiritual. O negócio Sim. que, né, é fácil tirar o sentido espiritual. E quando tira o sentido, o porquê que Deus fez, quer dizer, tudo se desenvolvendo mais tarde em Cristo, para entender realmente a salvação em Cristo Jesus. Então, é difícil, porque não querem acreditar, né? Isso. Por exemplo, Deus, ele é o Deus que providencia, como eu já vi, providenciar coisas na vida de pessoas, na minha vida, providenciar porta aberta, emprego, a hora que você não está pensando que tudo está acabado e Deus abre uma porta. Eu já vi isso demais na minha vida. Pessoas levar coisas para mim, isso eu vivenciei isso muito no Brasil. Então, isso eu já vi acontecer. Mas tem coisas, isso não é um padrão da nossa pregação. Por exemplo, o que Deus fez na sua vida, você pode contar como testemunho, mas não quer dizer que porque Deus te deu um carro, Deus vai me dar um carro. Não estou entendendo? Deus pode ter te dado um carro devido à necessidade e à ocasião que você precisava do carro. Agora, isso não é padrão de pregação para que nós venhamos a ficar pregando que Deus vai dar carro para todo mundo, porque não vai dar. É mentira. Não vai dar. Eu acho que isso gera muito frustrações espiritual. Demais. Entendeu? Porque você vê um sujeito pregar, porque eu orei, porque eu fiz propósito com Deus, e aí Deus fez. Aí o outro está sentado no banco, gente, mas eu oro, eu faço propósito, eu Não faço tudo, chega. e não acontece nada, porque a raiz não é essa. Em primeiro lugar, nós precisamos de tratar a raiz do problema, Claro. entendeu? E ninguém quer tratar da raiz. Então, o problema, nós estamos falando igual da teologia liberal, é essa mudança hoje, porque a teologia liberal, além deles tirar a autoridade da escritura, eles preocupavam em apresentar um Deus que está limitado a determinadas coisas. Deus não está limitado a só dar carro para ninguém. Deus não está limitado. Nós vemos, por isso que eu citei o Antigo Testamento, que a história desenvolveu de uma maneira tão magnífica que Deus fez coisas extraordinárias. Por exemplo, o próprio Cristo, ele curou cego de nascença, ele levantou paralítico e ele curou a sogra de Pedro de uma febre, mostrando que Deus, ele é o Deus que pode fazer, que eu não estou dizendo que a febre é coisa pequena, mas em comparação com uma cegueira de nascença, eu acho que tá bem distante uma coisa da outra. Mas eu acredito que a sogra de Pedro, que estava sofrendo aquela febre, para ela não estava nada agradável naquele momento. Do mesmo jeito que não era agradável para o cego, seja ele o Bartimeu ou o cego de nascença do capítulo 9 de João. Mas uma coisa é Deus, ele faz várias coisas de maneira diferente. O apóstolo Paulo chega a chamar isso da multiforme sabedoria de Deus.
Então, nós vemos que Deus age de maneira diferente. E esse tipo de teologia quer suprimir os milagres de Deus, a autoridade da Escritura. E essas pregações hoje que não traz esse valor do arrependimento, do verdadeiro avivamento, esse tipo de coisa é como se fosse um anúncio da teologia liberal. As pessoas não estão preocupadas com o cristianismo verdadeiro, e sim com coisas que massageiam o nosso ego, como a nossa irmã Lúcia falou, aonde o homem está no centro, aonde o homem é quem recebe toda a glória, o homem é quem recebe o holofote na vida dele. Então, a teologia liberal, o principal ponto dela é tirar a autoridade das escrituras. E a autoridade das escrituras, mas não é tirada simplesmente pelo fato de nós falarmos que nós não cremos nas escrituras, é quando nós não a pregamos da maneira que ela tem autoridade. Por exemplo, a autoridade de pronunciar os nossos pecados e, ao mesmo tempo, de revelar que nós podemos ser perdoados de todos os nossos pecados através do sangue de Cristo. E pregar contra o pecado, eu vou falar a verdade, pregar contra o pecado não te traz tanto sucesso e tantos seguidores e sua igreja super cheia. Você pregar contra o pecado. Porque o povo quer viver aconchegado, tranquilo. É igual aquela parte do sofá que os maridos costumam sentar, que tem até a marca dele lá no sofá já. O povo gosta disso, é de ficar à vontade. E nós, se calarmos, o próprio Jesus disse que as pedras clamarão. Então nós temos a obrigação de que temos a palavra viva na mão, anunciar essa palavra que traz vida para o povo. O unitarismo, ele é contrário à trindade. É um pensamento diário que ele ensina que Jesus que não tinha natureza divina. Esse arianismo, que é o pensamento diário, foi combatido no quarto século, nos concílios, e ele foi reconhecido como herege me fugiu o nome agora de um dos pais da igreja, que foi até quem trouxe a lista, me parece que ele trouxe a lista dos 27 livros que foram aprovados como os 27 livros que nós temos no Novo Testamento. Eu vou lembrar o nome aqui, vou falar com os irmãos. Ário foi condenado nesse concílio e o pensamento de que Jesus não era divino, ele acreditava que Jesus era o Messias, que Jesus era alguém importante, mas não era divino. E esse pensamento, como eu disse para os irmãos, ele foi abordado no século IV depois de Cristo. Porém, ele foi reavivado pelos testemunhos de Jeová no século XIX. As testemunhas de Jeová, por exemplo, eles não acreditam que Cristo é o Messias, o Filho de Deus, e sim que foi apenas um homem. E vão tentar, com vários versículos bíblicos, negar que Jesus ele é Senhor dos senhores, que Jesus é Deus. E mudaram até formas dos versículos bíblicos, como João 1:1, que lá diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e no final eles falam, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus. E vários outros lugares que a Bíblia chama Jesus de filho de Deus, eles falam que Jesus é filho de Deus no sentido de qualquer outro filho de Deus. Então, eles falam, quando a Bíblia fala que Jesus deve ser adorado, ou foi adorado, ele diz que ali não é adoração, é veneração, porque a palavra proskeneu, que tem um sentido de adorar e de honrar, eles dizem que todas as vezes que a palavra proskeneu é usada na Bíblia, ela é usada no sentido de honrar Jesus. Porém, tem uma passagem em Apocalipse que João, quando ele viu o anjo, ele prostou-se aos pés do anjo. E a palavra proskeneu quer dizer prostrar com o rosto em terra. Isso é a palavra proskeneu no grego, que no sentido de adorar. Aí o anjo fala para ele, põe-te de pé que eu sou conservo seu. Conservo quer dizer o servo que está do lado do servo. Ele vai e usa novamente a palavra proskeneu e fala, adora somente a Deus. Então, quando ele vai adorar o anjo, que é a palavra proskeneu, o anjo não aceita e manda ele adorar. Novamente utiliza a palavra proskeneu. E quando você fala isso com o testemunho de Jeová, ele não consegue
sair, porque a palavra que eles utilizam para honra, ela está no mesmo versículo e mostrando que para o anjo a palavra era uma e para Deus era a mesma palavra. Então, as testemunhas de Jeová, eles negam que Jesus é Deus, e algumas testemunhas de Jeová até alegam que Jesus é o mesmo anjo Gabriel. E então, eles negam completamente a Trindade, não somente os unitaristas, como a Igreja do Voz da Verdade e outras igrejas. Dentro da Assembleia de Deus, nós temos que também que ser lógico com as coisas. Se nós não concordamos com determinadas doutrinas, a Assembleia de Deus optou em não cantar, não todas as Assembleias de Deus, mas o campo, por exemplo, nós de Patinga, em não cantar indo mais do Voz da Verdade. Aqui na nossa igreja, eles não Por importam. quê? Qual é a razão? Como? Qual que é a razão que não canta o hino da voz da Porque o verdade? Voz da Verdade, eles são unitaristas, eles não creem na Trindade. Eles acreditam que o nome de Deus no céu é Jesus. E então, para eles, Jesus, o Pai e o Espírito Santo é uma coisa só. Que, na verdade, eles nem acreditam em Espírito Santo. Da mesma forma, apesar daqui do unitarismo, o pastor ter abordado só o assunto de Cristo, por ele ter utilizado o arianismo, o pensamento diário, mas, na verdade, os testemunhos de Jeová também não acreditam no Espírito Santo como sendo Deus, e sim como sendo uma emanação de Deus, apenas uma energia de Deus. Então, eles negam a Trindade por completo. E para eles forçam, porque essa palavra Jeová, eu já falei com os irmãos várias vezes, ela não existe, ela é uma junção do tetragrama com algumas palavras que eles tiraram e forçaram. Inclusive, a tradução Mundo Cristão, acho que é Nova Mundo Cristão, alguma coisa que eu até esqueci o nome da tradução da Bíblia Testemunho de Jeová, eles alegam, usou a palavra Jeová em todo o Novo Testamento, tirando a palavra Teó, que é a palavra Deus, que nós utilizamos a palavra Tel, e colocou a palavra Jeová, mas não existe parte nenhuma no grego que se utilizaria a palavra Jeová no Novo Testamento, e sim a palavra Teó. Então, o unitarismo, eles têm esse pensamento de que eles negam a Trindade. O Ário foi quem iniciou com isso. As Testemunhas de Jeová, eles reavivou isso. E existe, irmãos, ainda algumas igrejas que se julgam ser cristãs que alegam essa mesma coisa. Inclusive, tem uma igreja aí que as pessoas gostam muito de. Eu não me recordo o nome. Eles utilizam muito as palavras em hebraico. Por exemplo, ele chama Paulo de Shaul, não gosta de falar Paulo, porque Shaul seria a palavra mesmo que Saul, que é o nome de Paulo no hebraico, e vão utilizando muitas coisas para confundir o povo. Isso vai acrescentar o quê? Nada. São jogos de palavras para confundir o povo. É a mesma coisa se eu estiver no Brasil e começar a pregar uma palavra, começar a pregar e utilizar o grego sem tradução e só citar a palavra grega para o povo, deixando o povo ficar perdido. Então, com isso, eu vou dando cambanhota, cambanhota, sem sair do lugar, e enrolando o povo. Seria essa palavra. Alguns comentaristas até costumam dizer que isso chama cortina de fumaça, para enganar o povo. Eu creio que ela cortina de fumaça, igual mágico. Aí o pessoal depois só vê lá na frente o que aconteceu. Todo mágico tem um pano por cima de alguma coisa. Então parece que esses pregadores são a mesma coisa. Eles criam uma cortina de fumaça e acabam enganando as pessoas. E a irmã Lúcia citou os cabalistas, que apesar de eles serem judeus místicos, eles, nesse período do iluminismo, que já é o período da teologia liberal, eles tentaram trazer muitas interpretações da Bíblia para acompanhar o avanço da ciência e o iluminismo, e acabou trazendo muitas heresias dentro do contexto judaico, e principalmente por eles serem místicos. E, além de tudo, tem os judeus que são os messiânicos. Os judeus messiânicos, eles têm o mesmo pensamento diário, do pensamento ebionista, que aconteceu também nesse período,
E esse pensamento dos ebionistas, que vem de Ebion, que não se sabe se Ebion era um nome ou simplesmente uma palavra, porque ela significa pobre, então não dá para saber se era do nome de uma pessoa ou só pela tradução da palavra. Mas eles também, os ebionistas, eles acreditavam que Jesus só era o Messias, o enviado. Era um pouco diferente dos unitaristas, mas eles acreditavam que Jesus é o enviado. E hoje, se você conversar com um judeu messiânico, ele acredita em Jesus, mas como o Messias, e não como filho de Deus. E isso faz muita diferença para nós, porque os muçulmanos também creem em Jesus como Messias, mas não como filho de Deus. Isso faz Olha, muita diferença. profeta, né? Que, inclusive, os muçulmanos estão melhor do que os judeus, do que muito crente, porque os muçulmanos acreditam que Jesus vai voltar. Só quer dizer que Jesus vai voltar para converter todo mundo ao islamismo. Eles acreditam nisso. Então, esses tipos de ensinamentos, eles têm sido reavivados, se nós observarmos. Aí vai mostrar o universalismo. O universalismo é a doutrina que no final dos tempos todos serão salvos da condenação eterna, baseado na superposição do amor de Deus à sua justiça. Quando nós estudamos a teontologia e entendemos os atributos de Deus, o amor e a justiça, há uma equidade nos atributos de Deus. Nada é mais do que o outro. Por exemplo, do mesmo jeito que Deus age com amor, ele age com justiça. Quando Deus pune alguém, ele não deixa de ser menos amoroso por ele punir alguém, pelos seus atos e essa pessoa quando não quer consertar. Ou quando Deus pune para a pessoa consertar. Há base bíblica nisso? Claro que há. Se os irmãos abrirem a Bíblia no livro do profeta Daniel, a Bíblia vai mostrar que Deus colocou o governo na mão de Nabucodonosor. Isso está no capítulo 1, versículo 2. O capítulo 2, Deus mostra a Nabucodonosor um sonho de uma grande estátua. E essa grande estátua representava os governos do mundo. Por que Deus mostrou para Nabucodonosor? Porque se Deus mostrasse para qualquer outra pessoa e ele fosse contar para Nabucodonosor, ele não acreditaria. Porque então Deus mostrou direto para o representante do mundo antigo naquela época. Ele governava todo mundo. Do mesmo jeito que o sonho que José interpretou no Egito, Deus deu a Faraó. Porque Faraó, ele é quem governava o mundo, Deus deu para ele para que ele dependesse de um servo de Deus para interpretar. Da mesma forma aconteceu com Nabucodonosor. O que acontece após Nabucodonosor receber a revelação do sonho e a interpretação? No capítulo 3, ele cria uma estátua com a aparência do que ele teve no sonho. Possivelmente, ele coloca a cara dele na estátua. Deus dá mais uma oportunidade para ele quando ele manda jogar os 3 jovens na fornalha de fogo por não se dobrar na sua estátua. Ele vê a presença de um quarto ser extraordinário dentro daquela fornalha, que ele chega a alegar que a presença desse ser era muito diferente. E por ele não conhecer a Deus, ele fala que era filho dos deuses. Por ele ver o resplendor e a grandeza daquela pessoa que estava ali dentro. E ele apenas adere esse Deus do seu panteão de Deus para adoração. Então, no capítulo 4, Deus lhe dá mais uma oportunidade, lhe dando um sonho de uma grande árvore que representava ele. E Daniel interpreta dizendo que aquela árvore, ela era frondosa e os animais comiam dos frutos que caíam dela e as aves também comiam dos frutos ao posar sobre aquela árvore, e que ela dava sombra para muitos. Porém, uma voz bradou do céu e disse: corta a árvore, aí tranca suas cadeias com raiz até que passe 7 tempos, equivalente a 7 anos. E ele disse que se ele arrependesse, não iria acontecer. E ele disse, ele simplesmente não arrependeu, e ao passar de um ano, ele, ao se gloriar, ao caminhar as ruas cheias de pedras bem edificadas da Babilônia, e ao se gloriar daquele suntuoso prédio, e após a narrar que tudo aquilo foi feito para a glória do seu nome, diz a Bíblia com a voz bradou do céu, e ele foi acometido de uma doença e ficou 7 anos como um animal. A Bíblia fala que o seu entendimento foi embora, talvez uma loucura,
sabemos o que aconteceu, mas ele perdeu todo o seu entendimento a ponto de não reconhecer ninguém e viver como um animal. Ele fala que ao findar de 7 anos ele olha para o céu e o seu entendimento lhe volta e o seu reino, ele é restituído a sua glória, aí ele exalta o nome do Senhor. Então nós vemos que Deus pode nos punir para não nos perder. Os irmãos estão entendendo? Ele pode nos corrigir. Salmo de número 119, e se eu não falho a memória, é versículo 63. O salmista fala assim: antes de ser afligido, eu andava errante, mas agora eu observo os seus caminhos e os seus preceitos. Então, é a Bíblia quem diz. E Deus nos dá a oportunidade de reconhecer nossas falhas. Por isso, ele aplica a sua justiça. E nem por isso ele deixou de nos amar, porque o seu amor e a sua justiça estão na equidade, nada é maior do que o outro. Deus, ele é perfeito. E quando ele age com justiça, ele não age como nós, por egoísmo, por vingança. Ele age por justiça porque ele é perfeito. Então, a sua perfeição, por exemplo, quando Deus aplicou todos os nossos pecados em Cristo, sendo ele justo, sendo ele perfeito, ele aplicou por quê? Porque ele é justo. E se Jesus tomou os nossos pecados, então Jesus teve que passar pela morte. Ele se entregou à morte para morrer por nós, porque ele assumiu o nosso lugar. Então Deus irou. Por isso que quando Jesus fala, passe de mim esse cálice é símbolo de ira. Isso está na Bíblia, cálice é símbolo de ira. Então Deus esteve irado quando Jesus tomou todo o nosso cálice, a ponto que Jesus clama, Eloi, Eloi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então, dentro desse pensamento universalista, eles acreditam que porque Deus ele é amor, todas as pessoas serão salvas. E nós temos grandes pregadores, irmãos, que acreditam nisso. Um deles é John MacArthur, ele é um grande escritor e ele acredita no universalismo. É um pastor calvinista. Eu não tenho muita certeza se o John Stott também acredita, mas nós temos um número grande de outros pregadores que pensam nisso. Além de tudo, a igreja adventista do sétimo dia, apesar que ela vai abordar aqui, mas os adventistas também acreditam no universalismo, porque só que os adventistas acreditam de uma forma, que o inferno ou lago de fogo, vou dizer melhor, porque a palavra inferno e lago de fogo são duas conotações diferentes na Bíblia. O lago de fogo, que é o destino eterno dos ímpios, conforme Daniel descreve que é o desprezo eterno, se é eterno, a Bíblia fala que uns levantarão do pó para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então, a conotação de eterno é a mesma palavra no hebraico. Isso implica que é uma eternidade para os condenados e uma eternidade para os salvos. Mas os adventistas, inclusive o doutor Rodrigo Silva é um dos que defende essa tese, que Deus não permitiria, porque senão Deus seria um Deus carrasco em permitir que as pessoas e até os demônios passassem toda a eternidade sendo punido. E principalmente com o pensamento da punição de fogo. E os universalistas acreditam que vai chegar um tempo, Deus vai salvar todos, inclusive demônios. Se é para os irmãos ver o nível que as pessoas chegam na sua teologia. E essa doutrina, ela ensina que os demônios serão salvos também. E olha para os irmãos entenderem uma coisa, que isso ocorreu por meados do século XVI, logo pós-reforma, e teve também um avanço no século XVIII e século XIX, e um dos homens aí bem conhecido como Rodrigo Silva e John MacArthur, como eu falei, ensinava esse tipo de doutrina. Apesar do Rodrigo Silva, não sei se os irmãos sabem, os adventistas do sétimo dia, eles têm um viés calvinista. Eles gostam do pensamento de João Calvino e seguem boa parte dos pensamentos de João Calvino. Então, eles também acreditam, não que o Calvino não acreditava no universalismo,
mas o John McCartney é calvinista e, inclusive, é muito citado por eles em relação a isso. Então, o universalismo é esse pensamento que todos serão salvos num período de tempo. É como se fosse o mesmo pensamento judeu a respeito do purgatório, que eles dão outra palavra, na verdade, a irmã Lúcia é conhecedora disso, que passará cerca de 120 anos apenas é, no purgatório, nesse purgatório judaico, e depois serão livres. Isso no Uhum. caso os judeus. E já no pensamento católico, que é baseado na teologia judaica, eles passarão no purgatório e serão livres através das missas de sétimo dia, das orações, lá das pagas de indulgência que foi paga por John Tetzel nos meados do século XVI, XVII, XVIII, que isso predominou, né? O primeiro foi, no caso, foi no século XVI. E, então, esse pensamento universalista é isso, que todas as pessoas serão salvas num período de tempo. Passarão pela punição, mas serão salvas. A igreja do Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os conhecidos como Mormon, mas, na verdade, o Mormon é um apelido, mas eles são conhecidos universalmente, somente pelos brasileiros, como Mormon. É uma igreja que todo mundo conhece. Quando nós passamos em Sete Heresias, nós falamos a respeito dela, fundada por Joseph Smith, com uma suposta revelação de um anjo chamado Moroni, que lhe deu duas tábuas escritas em egípcio antigo, que ele preocupou em traduzir, e deu o terceiro evangelho de Jesus Cristo, que eles colocam de pé de igualdade com as escrituras. O pensamento de Mormons, apesar de todo o seu desenvolvimento, o seu crescimento em alguns lugares no Brasil, de parte da América Latina, boa parte dele são muito fortes aqui nos Estados Unidos, em Ohio são bastante fortes, em Utah, que tem a sua sede, e parece que os pessoal até fazem uma brincadeira que todo mundo de Utah é mormon, mas isso é claro que é só uma brincadeira, e eles alcançaram bastante espaço no meio e trouxeram bastante prejuízo no meio do cristianismo. Infelizmente, existem pessoas que abandonaram o cristianismo para abraçar o mormonismo. Joseph Smith, ele, como nós falamos já na aula passada, ele era não se sabe se ele era um cristão realmente pertencente à Igreja Batista de linha calvinista ou se ele era apenas um frequentador, mas ele chegou a conhecer o Evangelho e acabou, talvez com essa busca de resposta, como eu falei para os irmãos, e esse desejo do sobrenatural, fez com que se ele realmente recebeu uma visita de algum ser espiritual, nós podemos dizer que esse ser espiritual não era da parte de Deus, que ele trouxe essas supostas escritas para que ele escrevesse esse livro bastante complicado. Eu já li algumas partes desse livro dos Mormons, é algo bastante complicado. Tem algumas partes da Bíblia, algumas partes da lei de Moisés, algumas partes do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, mas é bastante um livro bem, bem, bem difícil de entender. Talvez seja essa a razão dos mormons não compreender o próprio livro deles. Parece, até embaixo nós vamos falar, os livros escritos. Alguém aqui já leu algum livro escrito por Chico Xavier? Pensa em uns livros difíceis. Uma vez eu fui tentar ler o livro dele para ter uma noção, o livro dele, Paulo e Silas, que ele alega que Paulo matou, melhor, Paulo e Estevão, que como Paulo esteve presente na morte de Estevão, eles falam que Paulo casou com a irmã de Estevão e ele teve a consciência pesada. Então, só que o livro traz uma linguagem tão pesada que cada frase você não entende nada. É um negócio muito difícil. E então, como diz, esses livros psicografados se torna algo tão difícil que a minha esposa costuma dizer que é justamente para o povo ler e não entender e continuar no engano. Então, é algo bastante complicado. Abaixo nós temos irmãos adventistas, com o seu início com William Miller, que foi quem interpretou as 1.300 tardes e manhãs do capítulo 10 de Daniel com má interpretação, datando o dia da volta de Cristo. Ele datou por 3 vezes, na terceira vez ele não viu cumprido, então
ele abandonou aqueles pensamentos, voltou para a Igreja Batista. Não há indícios que ele voltou a ser pastor, talvez não, pelos cuidados que a Igreja Batista sempre teve. Ele talvez não voltou a ser pastor, talvez por um espaço de tempo. E Ellen Golden White, conhecido como Ellen White, foi quem deu prosseguimento ao pensamento de William Milley, conhecido como os Millerita. Esse pensamento millerita foi o pensamento dessa marca da volta de Cristo, como as testemunhas de Jeová também marcaram por muitas vezes, até 1900 alguma coisa, eles chegaram a marcar a volta de Cristo. O deles foi mais. Mas a Ellen White interpretou de forma espiritual, que Jesus voltou em 1880, parece que 1824, 44, negócio 44, e ele entrou no santuário para purificar o santuário. E implicando que quando Jesus voltou espiritualmente para purificar esse santuário, foi a partir desse momento que as pessoas puderam entrar no céu. Então, todo mundo que passa que hoje pela morte dentro do Adventismo do sétimo dia, ele tem que esperar uma fila para passar nesse julgamento desse que Jesus veio para purificar. E esse julgamento, ele dá direito à pessoa a entrar na eternidade. Por isso, eles alegam no sono da alma e também alegam que, quando Jesus falou que hoje estará comigo no paraíso para o ladrão que se arrependeu, eles dizem que a frase está errada, que Jesus disse assim, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Irmão, por exemplo, eu estou falando com os irmãos hoje, eu preciso dizer para os irmãos que eu estou falando com os irmãos hoje? Isso é incoerência, não há necessidade, os irmãos sabem o que eu estou falando hoje. Então não precisa de eu dizer, estou dizendo hoje para os irmãos. Não, Jesus não disse isso. Sem contar ainda que os peritos dentro da língua grega sabem quando há pontuação e quando há parágrafo, quando há espaço e quando há vírgula, para tentar se colocar dentro das línguas que utilizam esses sinais e marcações. Então, isso aí é um invencionista dentro do Adventismo do sétimo dia. Eles alegam isso, que precisa de passar por esse momento de purificação, implicando que todos os salvos que morreram no Antigo Testamento e os que morreram no período neotestamentário e no período do desenvolvimento da história da igreja, todos eles estavam aguardando esse período de purificação do santuário, que não tem base nenhuma na Bíblia, são interpretações mal feitas na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. E nesse livro, O Grande Conflito, de Ellen White, ele traz esses tipos de ensinamento. Então, o pensamento adventista do sétimo dia, ele, como eu falei com os irmãos, temos muitos nomes cotados hoje no Adventismo do sétimo dia, que são destacados como Rodrigo Silva, Alejandro Bullion, que é um boliviano que viveu no Brasil, boliviano ou chileno, eu acho que é boliviano, que viveu no Brasil por muitos anos, teve vários canais, vários programas em canais de televisão, e se destacou bastante, esse Alejandro Bullion. Teve outro que eu não sei se ainda é vivo, ele já era um pouco avançado em idade, que é Nemuel Stinner, fazia vários programas também em rádios, e até de um grande conhecimento da Bíblia, que as Testemunhas de Jeová, alguns que são dedicados, eles têm boas interpretações da Bíblia, esse é o perigo, e acabam levando muitas pessoas a acreditar no pensamento adventista por isso. E é claro que nós temos que levar em conta que não é por ser adventista, como eu já falei várias vezes, ou qualquer um desses pensamentos que eu mostrei para os irmãos aqui, que uma pessoa deixará de entrar no céu. Mas é acreditar que determinados tipos de doutrina que eles defendem e práticas dessas coisas levam ele para o céu. Eu já disse para os irmãos que não é porque uma pessoa é assembleiano, não corta cabelo, não usa batom, não usa brinco, não pinta o olho, o homem só corta o cabelo naquele estilo antigo, não usa bermuda. Se ele faz esse tipo de coisa com o pensamento de que isso leve para o céu, ele é um herético. Nós temos que ser verdadeiro. Isso, uma vez eu falei dentro da Assembleia de Deus e eu só não fui apedrejado porque era crime. Mas eu disse que as igrejas que pautam salvação em costumes e em feitos humanos é uma seita.
É heresia. Que o fato de alguém sentir-se bem em executar determinados costumes, isso é uma questão dele. E mesmo aquelas coisas que a Bíblia fala que nós devemos fazer, nós fazemos não porque para ser salvo, mas porque já somos salvos. Exemplo, a Bíblia ela é repleta de mandamentos positivos e negativos. Os pensamentos positivos é aqueles mandamentos que a Bíblia manda fazer. Por exemplo, amar a Deus e amar ao próximo. Eu não vou amar o meu próximo para ser salvo, eu já sou salvo e amo o meu próximo. Então, aquelas coisas que a Bíblia fala para não fazer, como não adulterar, não roubar, não matar, não cobiçar, eu não vou fazer essas coisas para ser salvo, ou não vou deixar de fazer. Por exemplo, eu não vou adulterar para mim não ser salvo. Melhor, para mim ser salvo. Eu não adultério porque eu sou salvo. Então, essa é a regra bíblica. Você já é salvo pela graça, e por você ser salvo pela graça, você faz aquilo que a Bíblia manda e deixa de fazer aquilo que a Bíblia proíbe. Não é porque você está deixando de fazer para ser salvo, mas você já é salvo. Então, o problema de algumas dessas seitas é que eles alegam que o deixar de fazer ou o cumprimento de determinadas coisas te leva à salvação. Por exemplo, os adventistas, se você guardar o sábado, você é salvo. Se você não guardar, você não é salvo. Se você não comer carne de porco, você é salvo. Se você comer, você não é. Então, são essas coisas que criam uma barreira na salvação para esse povo. Como os adventistas, os testemunhos de Jeová, o pensamento da Igreja Voz da Verdade, como eu falei para os irmãos, eles alegam que quem crê na Trindade é uma doutrina satânica e que quem crê vai para o inferno. Então, esse é o problema. Então, quer dizer, se eu creio que o nome de Deus é Jesus, eu creio nessa doutrina, eu sou salvo. Não é pela graça, e pelo aquilo que eu creio. Pelo aquilo que eu acredito em padrões que eu acredito, e não por aquilo que eu realmente fui salvo, que é pela graça. Então, a graça, ela veio para alcançar todos os homens. E após entrarmos dentro ou debaixo dessa graça, nós cumprimos aquilo que a Bíblia determina para nós, porque nós já somos salvos. Nós já passamos pela salvação. Então, nós não precisamos de fazer para ser salvo, e sim, já somos salvos. A Igreja da Ciência Cristã, que o pastor coloca, que tem viés panteísta, que acredita que tudo é Deus, todas as coisas vêm de Deus, que pan, a palavra grega quer dizer tudo, e teísmo, que tem a ver com Deus. Então, panteísta quer dizer que tudo é Deus, Deus está presente em tudo, que é como se esse pessoal que vive na natureza, vive da natureza, acredita que Deus é a natureza, acredita que um animal pode ser Deus, e vão daí por diante. Então, o panteísmo é a crença que todas as coisas podem ser Deus. E com viés gnóstico, nós já falamos a respeito do gnosticismo, que é uma junção de uma filosofia platônica, onde eles acreditam no mundo das ideias, na perfeição de um mundo fora desse mundo que nós vivemos, e que somente a alma ela pode sentir essas coisas, porque o corpo em si é mau, a matéria é má, e com esse pensamento gnóstico, eles começam a pregar determinados tipos de dietas religiosa baseada na dieta judaica, acreditam também no celibatário, porque se o corpo é mau e a junção de dois corpos pode fazer ficar pior, e o pior de todos é negar a ressurreição. E o apóstolo Paulo fala que se nós negamos a ressurreição, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, a nossa esperança é vã. Porque o que nós aguardamos, como o apóstolo Paulo ensina, é a ressurreição dos santos e a transformação dos que estão vivos. E o gnosticismo, ele joga por terra essa doutrina bíblica da ressurreição. E hoje nós temos muitos pensamentos gnósticos dentro das igrejas. Infelizmente, se os irmãos observar, os irmãos vão entender que há muitos pensamentos gnósticos dentro das igrejas. E esses pensamentos gnósticos também têm por objetivo
a exaltação desses poderes espirituais que são anjos. E hoje, quando eu falei com os irmãos aqui alguns minutos atrás, da presença do gnosticismo das igrejas, são esses pensamentos de tantas aparições de anjos que têm ocorrido dentro de determinados grupos religiosos. Esse monte de gente que anda vendo anjo aí. Eles veem anjo demais. E o pior, dando determinados nomes a anjos por fazer uso de um livro. Eu já falei com os irmãos, o livro de Enoque, eu tenho esse livro aqui. É um livro bastante com pensamento apocalíptico e com muitas visões confusas, a ponto que o Enoque, que é o Enoque da Bíblia, quem escreveu o livro baseou no Enoque da Bíblia, e ao basear-se no Enoque da Bíblia, chega a dizer que o Enoque, quando ele foi arrebatado, ele virou um dos anjos mais poderosos no céu, que é um chamado Metraton. E esse Metraton também algumas igrejas com viés messiânico fala que é o próprio Jesus. Então eles arrumam tanta bagunça com esses pensamentos que o gnosticismo trouxe para essas igrejas que eles acabam deixando o povo confuso. Porém, uma coisa, irmãos, o povo ama essas coisas que se diz ser sobrenatural. Os irmãos adivinham comigo, o povo ama isso. Esses pensamentos sobre anjos, mesmo que eles não tenham uma teologia organizada, uma teologia sistematizada dentro da angelologia, mas eles falam. Eles estão trazendo isso hoje. Tem um rapaz na internet aí que ele se intitula Apóstolo, um tal de Apóstolo Mateus, que ele anda com espada. Ultimamente ele está andando com um machado, ele está parecendo o Thor. No filme do Thor, que ele tem aquele machado, ele anda com um machado e tem umas mulheres ao lado dele, eles ficam falando uns negócios lá e vão para o monte, varre monte, e ali ele fala que está vendo um anjo. Ele tem umas esquizofrenia que de repente ele está sentado e vai e para e fala: o anjo passou aqui atrás de mim. E, e esse tipo de coisa. Então, ele é adepto do livro de Enoque, porque todas as coisas que ele fala lá nas lives dele na igreja são coisas que eu li no livro de Enoque. E eles têm agora uma linguagem que o pessoal gosta de utilizar, que são profetas dimensionais. Eu não sei se os irmãos já ouviram isso. E como eu falei com os irmãos, esse tipo de linguagem é uma cortina de fumaça para enganar o povo. Eles utilizam de linguagens bonitas, que o povo não conhece, e o povo repete aquilo, mas sem saber. Os profetas dimensionais, segundo eles, são os profetas que podem viajar no mundo espiritual. Isso se chama viagem astral dentro do espiritismo, que tem lá as psicografias e as viagens dimensionais que, segundo o espiritismo, eles fazem também. E esse rapaz chegou a dizer que ele já viajou no núcleo da Terra e viajou num espaço futuro que chegou a 3.100 e alguma coisa anos, que a Terra, para frente da Terra. Ele diz que até sabe a época que Jesus vai voltar, mas os seres superiores não lhe permitiu falar. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, onde ele condena o gnosticismo, ainda estava no embrião. João é quem mais fala do gnosticismo e condena o gnosticismo no Evangelho de João, e na sua primeira carta, ele mostra que, o apóstolo Paulo mostrando aos Colossenses, que o gnosticismo fazia culto a anjos. Ele chama isso de rudimentos do mundo, poderes elementares, rudimentos do mundo. Ele até chega a falar que Cristo, ele é cabeça das potestades e dos principados. Isso tanto das potestades e principados e poderes de luzes, que são os poderes realmente dos céus, os principados de Deus, as potestades de Deus, que potestade tem a ver com poder, não tem a ver. Às vezes a pessoa sempre liga a palavra potestades e principados às coisas malignas. Mas não, o apóstolo Paulo faz separação disso. Em Efésios ele fala muito das potestades das trevas e dos principados das trevas. Mas em Colossenses ele fala desses poderes angelicais que são bons. Mas também fala dos poderes angelicais caídos. E fala que Jesus é cabeça de todos, mostrando que Jesus é maior. Mas as pessoas têm tanto prazer nessas presenças angelicais
que acaba invocando isso para os cultos hoje e levando o povo a acreditar mais em anjo do que em Deus. Idolatria. Idolatria. Tem mais vontade de ver anjo do que ver Deus. É, é uma frase que Martin Lloyd Jones já disse, que as pessoas querem mais o poder, ver o poder de Deus do que ver o próprio Deus. É esse desejo de ver essas coisas sobrenaturais que faz com que muitas pessoas são enganados. E eu sempre uso a frase: esse povo vê mais anjos do que os personagens bíblicos. Os anjos se manifestaram por ocasiões especiais e esse povo vê mais anjos que os personagens bíblicos. E além de que essas questões sobrenaturais, o apóstolo Paulo teve experiências com Deus que parece que foi no início do seu ministério. E ele conta 14 anos depois. As pessoas hoje, eles supostamente vê, eles julgam ter visto uma coisa na casa deles de manhã, mas já quer contar à noite na igreja. E o apóstolo Paulo se sentiu forçado em contar uma experiência de arrebatamento que ele teve. E esse povo que anda essas áreas dimensionais, eles contam tudo. O evangelista, e é interessante que ele disse que não tinha nada de errado, porque realmente ele tinha Isso, visto. é verdade. Porém, né, longe de mim, de me engrandecer, para ele, para que ele ia contar? E hoje em dia, se a pessoa, Deus fez algo na vida de alguém, é aquela coisa, o fulano, o ex, não sei o quê, vai dar o testemunho, o ex, não sei o que lá Isso, mais, né? Apóstolo Paulo, eu amo esse capítulo porque ele disse assim: bom, se eu falasse o que eu vi, eu não estava falando mentira, porque ele viu, isso. né? Mas ele disse: longe de mim de me engrandecer, né? A única coisa que eu tenho de me engrandecer são as minhas fraquezas. E Então, até assim, disse, se ele engrandecesse, realmente é, tinha acontecido. é, eu acho muito interessante esse capítulo, porque se a gente parar para pensar no que o apóstolo Paulo fala ali, nada de errado ele contar, ele viu mesmo, É mas verdade? ele disse que não. Aliás, o tempo que ele ia gastar para falar o que Deus mostrou para ele olhava dentro dele e dizia assim, gente, eu nem mereço, eu sou né, eu sou um limitado, eu sou um fraco, sou um pequeno. E as pessoas hoje em dia têm muito problema para contar o testemunho, é por isso, porque Deus passa no seu centro mais o testemunho, ok? Quer dizer, eu orei, eu busquei, eu fiz promessa, eu subi Isso. no monte, né? Então, assim, a gente tem muito que preocupar em contar um testemunho se realmente nós estamos glorificando o nome do Senhor. Do contrário, a gente tem que fazer essa pergunta: vai contar o testemunho? Vou. Mas peraí, quem é que vai ser glorificado? É você ou eu? Então a gente precisa parar para pensar, porque nós temos a tendência, como ser humano, de dizer que Deus fez porque nós fizemos alguma coisa, né? Isso é verdade. Porque a verdade é como a nossa irmã Lúcia está falando. Além da pessoa querer aparecer, ele quer que as pessoas ficam dependentes dele. E se os irmãos reparar, é somente eles que têm essas experiências. O resto do povo vai e fica cativo a ele toda a vida. E Uhum, tem eles como pessoas que está muito acima deles, eles não têm alcance ali. E o uhum, gnosticismo, o pensamento do gnosticismo, os gnosticismos tinham um grupo que era chamado de os iluminados. Somente eles tinham acesso a essa parte sobrenatural. Então, as pessoas ficavam refém desse grupo de gnósticos, que eles se julgavam mestres e eram iluminados, eles tinham acesso direto a anjos. Na verdade, irmão, de forma alguma, estou aqui menosprezando os anjos, que eu sei que eles são seres sobrenaturais e extraordinários e poderosíssimos. Claro que não são todos todo poderosos, mas são poderosos, de mas uma força ministradores de Deus, quer dizer, administradores, eles vêm com um propósito, de uma fazer força aquilo que Deus enviou, e isso, that's it. de uma força que nós não temos como descrever. Porque se um só anjo passou e matou 180 mil soldados assírios, nós vemos que eles são poderosos. Então, mas isso não nos dá direito de ficar nesse afago de querer ver anjo, porque eu acredito que se algum dia um anjo tiver que manifestar para qualquer crente, vai ter um propósito
verdadeiro que glorifica o nome do Senhor. Do Sim. mesmo jeito, um arrebatamento ou qualquer tipo de experiência. Mas as pessoas hoje eles gostam dessas coisas que parece ser novo, dessas coisas mirabolantes. É como a nossa irmã falou a respeito do testemunho. O pessoal quer ouvir testemunho de quem comeu carne de defunto, de quem já matou não sei quantos, que foi homossexual, que foi travesti, que roubava, que matava, que pegou todos os anos de cadeia, que tem o corpo cravejado de bala. Mas aí, de repente, uma pessoa chega em ninguém e fala: irmãos, meu pai era pastor, minha mãe era uma boa mulher crente, eu fui criado no Evangelho, me ensinaram os princípios de Deus, me ensinou a Bíblia, porque meu pai digamos que o pai era um bom teólogo, talvez não era, mas deu princípio, ensinou, levou o filho para um seminário, o filho virou um extraordinário pastor. Ele vai contar isso, o povo vai, esse testemunho não é o testemunho bom, eu não queria ouvir isso. E eu, para mim, uma vez, um filho de um pastor, ele tinha um rapaz, nós estávamos conversando, e o rapaz começou com brincadeira, porque ele tinha 22 anos e ele era virgem, virgem de tudo. Aí o rapaz falou que já é vídeo fazendo zombaria. E ele ficou um pouco sem graça e eu percebi, eu fui e falei, rapaz, ele tem mais vantagem que qualquer um de nós. Falei com ele, você não precisa ficar triste, isso para você não é ruim, isso é bom demais, falei com ele. Porque você nasceu no Evangelho, você aprendeu princípios e você guardou. Isso glorifica o nome do Senhor, falei. Isso não te rebaixa em nada. Isso aí exalta o nome de Cristo. E o dia que você encontrar uma pessoa e vai ser a pessoa certa, você vai casar e vai ter sua vida. E foi isso que aconteceu. Ele encontrou a pessoa certa, casou, tem um filho, tem a vida dele. E falei com o rapaz, não tem vantagem nenhuma do tempo que nós não fomos cristãos e vivia a vida promíscua. Isso não tem vantagem nisso. Jesus nos salvou pela misericórdia dele, mas a vantagem que ele teve em glorificar o nome do Senhor, em ter se preservado, foi maior do que a nossa. Então, as pessoas, conheci pessoas que nasceram no Evangelho que eles alegavam, eu queria ter um testemunho desse mirabolante, que eu fumei maconha, que eu cheirei cocaína, que eu fiz isso e daquilo. Eu falei, para quê? O que você vai ter que contar com isso? Isso não glorifica o nome do Senhor. O que glorifica Bom, o nome em do Senhor. partes, assim, edifica alguém, Não, ajuda alguém sim, a acrescentar fé, entender que Deus fez, que Deus muda, Deus trabalha, entendeu? Deus muda a vida das pessoas, no né? meu, A gente só meu ponto tem. de vista aqui, não estou dizendo que a pessoa não possa contar o testemunho. Meu ponto de vista é que tem muitas pessoas que estão buscando essas coisas mirabolantes. Por exemplo, eu já me edifiquei muito com o testemunho do Mato Nascimento, que ele não comeu defunto, que ele não matou ninguém, não roubava. Ele mudou de vida e levou uma vida bem difícil depois que ele aceitou a Cristo, e Deus levantou ele e exaltou ele do jeito que ele era antes financeiramente, como já vi testemunho de homens que realmente tiveram uma vida complicada no crime e que a gente vê que não houve aumento da história que ele contou. Mas hoje em dia o povo gosta de coisa mirabolante. Esse dia apareceu um rapaz na internet, na verdade ele foi numa igreja. Ele não é crente, o rapaz não é crente. Ele tem uma música do Racionais que Ô, cita o evangelista, nome. mas o que acontece é que as pessoas que estão por. Desculpa, as pessoas que estão por detrás é que gostam de promover Sim, aquelas pessoas, entendeu? mas é verdade. Esse rapaz nem crente ele nunca aceitou Jesus, ele depois deu até um testemunho na rádio. Ele fez, na verdade, ele fez zombaria. Ele foi na igreja dizendo que ele foi cantor do Racionais, porque o Racionais tem uma música que fala um nome parecido com o dele. Ele deu o nome, ele falou que ele já tomou tantos tiros, que ele ficou morto 3 dias no congelador. E Jesus citou ele, que tem o corpo todo furado de bala, ele tem uma placa de ferro na cabeça. E ele contou essa história e o povo foi ao delírio na igreja. Só que o rapaz nunca foi crente. Depois ele contou que ele não é crente, ele nunca aceitou Jesus. Ele foi lá só para fazer zombaria na igreja. Mas o povão gosta de ouvir isso, então o povo gosta de ser enganado. E, e, e dentro, irmão, desses tipos de pensamento, dessas seitas que estão reavivando essas coisas, isso ofusca, abafa o verdadeiro cristianismo, a verdadeira pregação. E por último, a doutrina espírita. O espiritismo, irmão, nós temos que ser verdadeiro. Há quem não conhece e fala, isso é macumba, tudo é macumba. Não.
Aqui o pastor está abordando o espiritismo de Allan Kardec. Aqui o verdadeiro nome, o pastor colocou Leon H.D. Rivail, que seria Leon Hippolyte Denisart Rivail, ou Hippolyte Leon Denisart Rivail. Parece que o verdadeiro nome dele seria esse Leon, o primeiro. Ele foi quem reavivou, na verdade, o espiritismo no século XIX, o espiritismo é antigo, mas nessa linha de mesa branca, o pensamento de Allan Kardec, por ele ter sido, era um médico que falava, parece que 8 línguas, ele reavivou o espiritismo no mundo, na França, e isso chegou no Brasil muito forte, sendo muito destacado por Chico Xavier, hoje por um homem chamado Divaldo Franco. Esse Divaldo Franco, ele já era destacado, mas após a morte de Chico Xavier, ele ficou mais e já está bem de idade, parece que Divaldo Franco tem 97 ou 98 anos e faz as suas palestras, fala muito bem, que eu já vi palestra dele, ele fala bem. E Allan Kardec, ele reavivou o espiritismo, ele foi quem codificou o espiritismo científico. O que é codificar? Ele escreveu 5 livros, e lembrando que o Allan Kardec, os livros dele não foi psicografado. Allan Kardec não era médium, ele pesquisou. Mas para os irmãos ver o quão interessante que eu li sobre a vida de Allan Kardec e li o Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele aborda que aquele livro foi através de pesquisa. Ele pesquisou com 5 médios diferentes e todos os 5 médios falou tudo aquilo. É claro que o demônio sabe das coisas. Falou o que ele deveria escrever dentro da íntegra, todos se confirmando um com o outro. Eu não desacredito nisso, acredito porque o diabo é astuto e ele pode fazer isso. Então, os 5 livros do que Allan Kardec escreveu foi a Gênesis, contando o princípio de como aconteceu, baseado como ele era um médico, baseado um pouco no pensamento da evolução, do evolucionismo de Charles Darwin. Ele também escreveu O Inferno e o Céu, dando uma descrição do que é o inferno e o céu, dando descrição dos seres que compõem esse ambiente. E claro que ele nega a existência do inferno, como nós acreditamos, e o céu também, como nós acreditamos. O céu, para ele, são planetas, e esses planetas são locais onde determinadas pessoas vão passar tempos até chegar à evolução completa de um espírito de luz. O Evangelho segundo o Espiritismo, muito baseado em partes do Evangelho de Mateus e de João e nas cartas de Paulo. Eu não sei como ele conseguiu ler Paulo e compor esse livro dele sem entrar em contradição, mas é claro, com as interpretações forçadas, porque, de acordo com o próprio Allan Kardec, alguns espíritas, a Bíblia tem várias interpretações e ela não tem. Uma vez eu até entrei em um debate sadio, na verdade, com uma moça espírita, que ela foi explicar uma passagem, eu disse que aquela passagem estava equivocada. Ela disse, não, mas a Eles Bíblia tem várias. distorcem toda a Bíblia. Isso. Ela falou, a Bíblia tem várias interpretações. Eu falei, não. Aí mostrei em Pedro, quando eu mostrei em Pedro que a Bíblia não é de particular interpretação, ela ficou meio sem graça e mudou de assunto. Mas o outro rapaz estava do lado, ficou me criticando, falou que eu era ignorante e não poderia ter refutado ela. Eu falei, então é melhor ficar na ignorância de todo mundo. Aí tem o livro dos médiuns, que esse livro dos médiuns aborda os pensamentos de vários médiuns, mas é claro, do período de Allan Kardec. É o livro dos Espíritas, que é um dos livros principais no Espiritismo. Ele e o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo ou kardecista não é nada a ver com macumba, a vida dele é viajar no mundo do espírito, eles se preocupam com boas obras, eles não acreditam em demônios e não acreditam em anjos. Para eles, os anjos são espíritos bons, de almas boas, que para eles também eles têm um pensamento platônico, que para eles alma e... Reencarnacista, Hã? reencarnacista, Isso. reencarnação. Mas o pensamento deles platônico em relação à imatéria nossa é que a alma e espírito é a mesma coisa. Eles Uhum. são dicotomos. Eles não acreditam que alma é uma coisa e espírito é outra. E dentro desse pensamento,
os anjos são espíritos bons de pessoas que alcançou é, a ser um espírito de luz, e os demônios, que nós chamamos de demônios, que eles falam que são espíritos que não quiseram mais reencarnar. E por eles não quiserem reencarnar, eles se tornaram maus. E por eles se tornar maus, eles, para saciar os seus desejos, como beber, fumar, prostituir, eles ocupam de corpo de pessoas que são fracas, que também alegam isso, que são fracas, e ao ocupar dessas pessoas, eles saciam os seus desejos em bebidas, em cigarro, em noitadas, em prostituição. Que, inclusive, eles chegam a dizer que a palestra de uma mulher bem inteligente, parece que ela é uma médica, e ela, inclusive, ela fala muito bem, ela convence as pessoas, porque ela fala que esses espíritos desencarnados são parasitas que vivem de corpos alheios. Então, ela utiliza dessa metáfora em dizer que eles são parasitas. E eles falam bonito. Eu falo com os irmãos que eu já ouvi palestra do Divaldo Franco, de um advogado, ele é advogado e psicólogo chamado Klinger, ele é um nordestino, ele fala muito bem dentro do pensamento espírita e dentro do aconselhamento de família, e essa mulher, que ela é médica, também fala muito bem. E esses tipos de linguagem, como eu falei com os irmãos, que acaba criando uma cortina de fumaça, faz com que muitas pessoas se aderem a esse pensamento. Uma das coisas que o Espiritismo faz é trazer resposta para todas as perguntas que você faz. Por exemplo, a pessoa pergunta para alguém por que fulano está sofrendo. De acordo com boa parte dos livros do Chico Xavier, ele vai dizer que é porque aquela pessoa, numa vida passada, ele foi muito ruim. Então, ele está pagando por isso. O Chico Xavier, se os irmãos já acompanhou ou sabe alguma coisa da vida do Chico Xavier, ele tinha um problema de vista, que, por final das contas, ele teve que usar um óculos muito escuro por causa da claridade. E alguém já lhe perguntou por que ele já... Muitas pessoas já receberam cura através de alguns dons mediúnicos dele. Por que ele não recebeu? Ele disse que aquilo era o karma dele, porque possivelmente, numa vida passada, ele prejudicou alguém na visão, então aquilo era o karma dele. E daí por diante. Isso saindo da boca de Chico Xavier. E ele também tinha um espírito que, segundo ele, acompanhava ele, um tal de Emmanuel, que esse Emmanuel era muito duro com ele. Foi quem inspirou boa parte dos livros de Chico Xavier. E ele disse que um dia ele foi visitar uma cadeia que um cara tinha matado 50 pessoas. E ele falando, ele disse como uma pessoa poderia ser tão ruim daquele jeito. E o tal espírito falou para ele melhorou bastante, porque nas reencarnações anteriores ele matou 200 pessoas. Então, são respostas que não preenchem, mas que satisfaz a pessoa que está buscando uma resposta. E hoje, nós vivemos em época que muitos pastores são buscados por crentes e não crentes para obter resposta de muitas coisas da vida. Eu trabalho com muitas pessoas não cristãs e ouço muita pergunta e me é dirigido muitas perguntas em relação a muitas coisas da Bíblia e a muitas coisas do dia a dia, de por que muitas coisas acontecem. E, às vezes, eles não saem satisfeitos com as respostas que eu dou, porque eles queriam uma resposta diferente, talvez uma resposta igual a do Chico Xavier ou de qualquer outro espírita, ou uma resposta de algum coach. E tem respostas que, às vezes, não saem do jeito que eles querem ouvir. Então, isso não satisfaz as pessoas. E dentro desse pensamento, irmão, que o pastor dessas novas seitas, para nós concluirmos, ele mostra que a respeito do Vaticano I, que o Concílio Vaticano I, que aconteceu no século XIX, ele vai mostrar que algumas coisas de algumas doutrinas que foram exclusivistas dentro da Igreja Batista. E aqui, apesar que o pastor não tem o interesse de falar que a Igreja Batista é uma seita,
Mas ele está dizendo, como eu falei com os irmãos, de algumas igrejas que, além de reavivar esses pensamentos, acabaram agindo como seita. Aí ele vai mostrar que a Igreja Batista, a primeira coisa que ela fez, ele fala que a igreja, isso aqui não precisa de explicação, só vou ler. A igreja é somente uma congregação local e visível, proibindo o conceito de igreja universal e espiritual. Então, negar isso é negar uma teologia bíblica, porque existe uma igreja invisível, a igreja de Cristo. A igreja verdadeira de Cristo, ela não tem placa, ela é composta de todos os salvos que estão dentro de todas as igrejas de denominação. Então, a placa de igreja, das igrejas que existem, como Batista Presbiteriana, Quadrangular, Igreja Presbiteriana Renovada, Batista Renovada, Igreja Metodista, Igreja Luterana, Episcopal, Deus e Amor, dali tem crentes que compõem essa igreja invisível, a Igreja Universal de Cristo. Eu creio dentro da própria Igreja Universal, tem crente que compõe a Igreja Universal de Cristo. Então, isso é negar a veracidade bíblica. Outra coisa é que o batismo só é válido quando é realizado na igreja batista local constituída. Então, isso se torna uma heresia. Que a ceia somente deve ser ministrada pelos membros da congregação local. E é claro que, em parte, aqui eu concordo, porque a parte da eclesiologia da igreja tem que ser respeitada. Como, por exemplo, dentro da Assembleia de Deus, somente presbíteros e pastores e evangelistas, que são considerados como ministro, podem ministrar a ceia. Mas, como eu falei, eu estava dando aula sábado numa igreja lá em Fall River, e uma irmã me perguntou se o altar é mais santo do que a parte de baixo. Eu falei que tudo isso são invencionices humanas. Primeiro que não existe altar, existe púlpito, que é o porta-bíblia. E aquele ressalta ali no altar. Altar é lugar de apresentar sacrifício. E expliquei para a irmã que a porta tudo é igual. Então ela começou a perguntar a respeito de bênção apostólica. Eu até falei uma vez com os irmãos, se nós, irmãos, enviamos uma missionária para o campo, ela chega, prega, abre igreja, essa igreja cresce, as pessoas têm o desejo de ser batizadas, somente ela é membro. Quem que vai batizar as pessoas? Não é a irmã? Ou um irmão que não tem título nenhum? Quem vai precisar de fazer o casamento? Não é a irmã ou irmão que não tem título? Celebrar a ceia? Então, isso não tem a ver com doutrina bíblica, tem a ver com questões eclesiológicas, eclesiásticas. Nada a ver com isso. E aqui, em parte, eu concordo se é uma questão eclesiológica da igreja batista, em somente os membros ali daquela igreja poder celebrar a ceia. Porque uma coisa que eu sei é que a igreja batista não aceitaria um pastor, uma igreja assembleia, não aceitaria um pastor batista ministrar a ceia lá. Então, são questões simplesmente eclesiológicas. Mas qualquer pessoa pode ministrar uma ceia e qualquer pessoa pode ministrar um batismo. Porque a Bíblia fala, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê no evangelho que aquela pessoa pregou. E um versículo bíblico para mostrar para os irmãos que não é só presbítero que pode batizar, que Filipe, que era diácono, pregou para o eunuco e foi ele que batizou o eunuco de Candaça. Então, nós temos uma parte na Bíblia, no capítulo 8 do livro de Atos. Ele fala também que as cartas de Paulo são destinadas exclusivamente às igrejas locais, como eu falei, é o mesmo pensamento da teologia liberal que só se viu para ali, que não é para os dias de hoje, que fala que uma linguagem batista histórica pode ser traçada desde os tempos de João Batista, aí a publicação do Rastro de Sangue. E, portanto, os batistas são protestantes e não aceitam a ordenança de outros grupos evangélicos. Por exemplo, como o grupo batista esteve presente nas questões, porque eles surgiram os anabatistas, nas questões das linhas da reforma, eles alegam, por eles protestarem nesse período, eles não têm que receber ordenança de outras igrejas, por exemplo, como a Assembleia de Deus e outras que não participaram nesse período, que são bem depois. Então, esses alguns está presente em algumas igrejas batistas brasileiras. Nós temos aqui, irmãos, o texto de Coríntios, que o pastor citou, que ele fala que, provando o contrário disso, que
que a igreja é um corpo. Ele fala, ó, como é um corpo, uma só unidade e possui muitos membros, ainda que muitos constituem um só organismo, assim ocorre em relação a Cristo. Mostrando que a igreja é um só corpo, um só organismo e que Cristo é a cabeça. Então, existe a Igreja Universal, as igrejas no padrão organismo, ela tem que ser organizada dentro de um padrão que nós aceitamos, mas lembrando que organização não é doutrina bíblica. Aquilo que é organização é só a instituição igreja. A igreja, como organismo, ela é o corpo vivo de Cristo, o corpo místico de Cristo sobre a terra. Então, nós temos que aceitar isso. E esse pensamento da Igreja Batista, quem defender esse tipo de teoria, acaba sendo uma heresia. Mas nós vamos ficar por aqui e na próxima aula nós continuamos. Uma coisa que Mas quantas aulas nessa nós matéria? temos mais 2 aulas. Hum. Uma das coisas que a nossa irmã Jeane perguntou na aula passada a respeito dos menonitas. Os menonitas é como a nossa irmã Lúcia falou, mas os menonitas e anabatista é a mesma coisa. Eles são a mesma coisa, a mesma linha de pensamento. Aqui só foi abordado de forma diferente pelo fato de que o pastor utilizou os menonitas vindo de. Deixa eu ver aqui. Vindo de Menon Simon, pelo fato do nome da pessoa que estava na frente dos anabatistas. Por isso que foi apelidado. É igual quando se apelida as testemunhas de Jeová de Russelitas, por seguir a doutrina de Russell. Não do Russell Shedd, mas do Russell Rutherford. Então, é por isso que chama de menonita. Que naquele dia a irmã Lúcia falou, e eu falei que a irmã que nós iríamos estudar, mas depois que eu lembrei que nós já tínhamos estudado falado a respeito dos menonitas, só que eu falei muito rápido. Vamos agradecer, irmãos, a Deus mais uma vez, e na próxima segunda nos vemos. Nós temos mais 2 aulas, conforme nossa irmã Lúcia falou. Vou confirmar com o pastor a respeito da prova, mas ficou comprovado que seria prova nessa matéria. Agradecemos a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos, ó Senhor. Te bendizemos por mais uma aula, pela vida dos teus servos, por todos presentes, ó Pai, que o teu nome seja glorificado a cada dia e o Senhor seja exaltado, que possamos, ó Pai, aplicar em nossas vidas tudo que aprendemos, para que o Senhor seja enaltecido a cada dia. Fortaleça o nosso espaço, ó Deus, nos ajude nessa caminhada para não sermos enganados, em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo abençoe os irmãos, todos tenham uma excelente noite. Amém. Obrigada. Amém.